E chegou o esperadíssimo Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, onde acompanhamos o casal Warren em mais uma das suas jornadas. Jornada essa que obviamente é baseada em um caso real de Ed e Lorraine Warren, onde a gente acompanha a história do Arnie, um jovem que está enfrentando uma acusação de homicídio, mas alega inocência, dizendo que ele estava possuído por um demônio quando ele cometeu tal coisa. Ele inclusive foi o primeiro réu da história dos Estados Unidos a tentar se defender de uma acusação de homicídio alegando possessão demoníaca. E obviamente quem vai ajudá-lo a provar a sua inocência é o casal Warren. A minha sinopse foi bem curtinha propositalmente. Isso é tudo que eu acho que você precisa saber sobre o filme antes de assistir. Mas se você assistiu ao trailer, você vai ter várias outras informações em relação à história, o que eu não recomendo porque eu acho que o trailer entrega demais. A primeira coisa que eu quero falar sobre a Invocação do Mal 3 é da diferença dele para os dois primeiros filmes. E eu digo isso no sentido positivo. Quando a gente para pra pensar, mais um filme de Invocação do Mal, novamente a gente vai ver Ed e Lorraine Warren ajudando alguém que tá possuído. Esse não é um pensamento errado, mas a história do filme traz mais do que isso. Então, primeiramente, eu gostaria de exaltar a criatividade desse terceiro filme. Por mais que ele tenha sido baseado em um caso real, a gente sabe que 90% ou mais da história é inventado. Então, o fato dele conseguir trazer algo diferente dos dois primeiros filmes e ainda assim conseguir manter aquela atmosfera é ótimo. Não que eu esteja dizendo que a história desse terceiro filme é algo que a gente nunca viu antes por aí, não é. Mas é algo que dá uma boa refrescada na franquia, saindo daquele negócio de ou é uma casa assombrada ou é alguém que tá possuído. Então o roteirista David Leslie Johnson, que já havia prometido fugir da fórmula dos dois primeiros filmes, cumpriu bem com a sua palavra. E por falar em pessoa possuída, o filme me lembrou um pouco O Exorcismo de Emily Rose. Quem assistiu o trailer, inclusive, vai concordar comigo. Isso é porque a gente acompanha ao longo do filme o julgamento do Arnie, que é o julgamento em que o Ed e a Lorraine Warren estão tentando provar a existência do mal. Caso você não tenha visto O Exorcismo de Emily Rose, que é um crime, só pra dizer, ele se passa todo no julgamento do padre, por isso que eu senti essa coisa assim parecida. E aí tem aquela cena que aparece inclusive no trailer, que o Ed fala: a corte reconhece a existência de Deus toda vez que uma testemunha jura dizer a verdade, que já passou da hora de reconhecerem a existência do diabo. Gente, isso é uma das partes mais maneiras do filme, na minha opinião. Como é que você vai provar na justiça, em um lugar que inclusive tem pena de morte, que um cara cometeu um homicídio porque ele estava possuído por um demônio? Nesse caso é um pouco diferente do Exorcismo de Emily Rose, mas a essência é a mesma: provar a existência do sobrenatural diante de um júri. Isso leva a história a outro nível, porque além deles precisarem resolver a situação do Arnie, que é ele estar possuído, eles precisam ajudar ele com isso da possessão, ele estando dentro da cadeia. Além disso, eles ainda precisam provar a inocência dele porque ele está enfrentando a pena de morte, e ainda precisam se proteger da merda que eles se meteram. Porque assim como em todos os outros filmes, a partir do momento em que o casal mete o nariz em algum caso sobrenatural, eles mesmos acabam correndo perigo, e nesse não é diferente. E acreditem, nem é só isso que eu falei, eles ainda têm um motivo pelo qual o menino ficou possuído, porque sim, existe um motivo. Não é apenas porque o demônio quis pular pra dentro do corpo dele e acabou, mas esse é um assunto que eu obviamente não vou entrar pra não dar spoilers. E ainda tem também um outro caso que eles acabam ajudando a resolver, que tá diretamente ligado ao caso do Arnie. Então a gente tem ali uma história bem cheia, bem rica em detalhes. E eu gosto de história assim, nada de história rasa e sem graça, não. Eu gosto de história que tem, vários pontos que se ligam. E com a sua 1h e 51 minutos de duração, Invocação do Mal 3 tem tempo suficiente pra rechear a história. Eles, inclusive, usam muito bem desse tempo do filme, na minha opinião, não ficou cansativo. Se tivesse passado mais um pouquinho, teria ficado cansativo, mas essa duração ficou bem legal, eles não precisaram enrolar em momento algum. Tem coisa acontecendo o tempo todo, atenção toda hora, é coisa importante pra história acontecendo, zero encheção de linguiça. Nem no início tem encheção de linguiça. Na verdade, o início é super frenético. Eu diria que é a parte mais frenética do filme. Tá, o final é frenético também, mas o início é muito mais legal que o final. Imagina que tu vai tomar um banho, tu abre a água do chuveiro e ela já cai fervendo. Você nem precisa esperar ela esquentar. Assim é o início de Invocação do Mal 3. E é nesse início, inclusive, que a gente tem aquela referência ao exorcista que aparece no trailer, super fofinha. Vou até colocar o print dela aqui. Ela é super fofinha, mas ela só é muito breve, né? Só aquela ceninha ali, pronto. Não tem muito vibes o exorcista assim como eu gostaria. A não ser que a gente conte a forma como o menino David se contorce quando ele tá possuído como uma referência ao exorcista. O que já me leva a outro ponto muito importante dessa crítica, porque afinal de contas isso é algo muito presente no filme. O CGI é usado nas cenas de possessão e assombração. Ficou bom? Ficou. Em algumas cenas melhor do que outras. Não ficou
tão natural em todas as cenas, e quando eu digo isso já vem uma específica na minha cabeça, mas eu não tenho nada a reclamar não, os efeitos são legais e eles cumprem com o propósito deles. Mas mesmo que Invocação 3 use bastante do CGI, eu não acho que esse seja o forte dele. O forte dele, na minha opinião, além da história, obviamente, é a forma como a tensão acaba sendo criada, porque ela vem de uma forma um pouquinho diferente, porque no filme a gente acompanha o ponto de vista da pessoa possuída. Isso é muito interessante porque mostra pra gente por que ela tá fazendo aquelas coisas que a gente aqui fora julga como absurdas, o que ela tá vendo pra ela tomar aquelas atitudes. Isso não acontece o tempo todo, mas às vezes que acontece já servem pra dar aquele gostinho diferenciado. Agora, mesmo o filme tendo essas coisinhas diferentes que ele tem e não necessitando de jumpscares, ele ainda assim conta com jumpscares. Poucos, mas tem. E a minha opinião em relação a eles é de que não precisava. Pra mim, os jumpscares não fizeram mal, mas também não adicionaram ao terror. Mas saindo um pouquinho dessa parte do terror, vamos falar aqui sobre outras coisas interessantes do filme. Diferente dos dois primeiros filmes, Invocação do Mal 3 conta um pouquinho pra gente da história do casal Warren, de como eles se conheceram. Além de mostrar como eles se conheceram, o filme evidencia bastante o companheirismo dos dois. Obviamente pra mostrar pra gente o amor que um sente pelo outro e para adicionar fofura ao filme. Mas dentro ali da história também tem uma razão de se mostrar tudo isso. Existem alguns poucos momentos de alívio cômico colocados muito bem dentro do filme, na minha opinião. Esses momentos trouxeram leveza e fizeram com que a gente se aproximasse mais dos personagens sem tornar aquilo ali um besterol. Tem inclusive uma piadinha com a Annabelle que ficou muito show. Adoro um alívio cômico bem colocado. As atuações de todo o elenco são muito boas, mas teve uma em especial que me marcou. É de um personagem que tem pouquíssimas cenas, mas eu achei foda por causa da idade dele, que é o David, interpretado pelo Julian Hilliard, que só tem 9 anos de idade. E por que ele foi quem mais me impressionou se ele tem pouquíssimas cenas do filme? Pelas cenas de possessão dele. É muito louco você pensar numa criança na idade dele atuando em uma cena de possessão demoníaca. O quanto que essa criança precisa ter um ótimo psicológico e, é claro, muito talento. Pensando nisso, a gente logo lembra de quem? Da Linda Blair em O Exorcista, né? Quando o filme foi gravado, ela tinha 13 anos de idade. Mas o Julian é mais novinho ainda, ele tem 9 anos. Eu sei que os efeitos especiais ajudaram e muito, porque nas cenas de possessão dele tem bastante CGI, mas ele saiu tão bem no papel dele, mesmo com poucas cenas, que eu queria exaltar aqui. Mas é claro, né, gente? A deusa Vera Farmiga, maravilhosa como sempre, e o Patrick Wilson também, maravilhoso. Todo o elenco, no geral, muito bom. Como nem tudo são flores, eu gostaria de expor aqui o que mais me incomodou no filme, mas que também não é nada demais, nada absurdo. Mas se eu notei, eu acho que outras pessoas podem notar também. Às vezes o roteiro quer dramatizar demais certas falas e certas situações, e isso acaba ficando meio bobo. Por exemplo, eles estão lá numa cena de crime e a Lorraine fala: algo terrível aconteceu aqui. Cara, a gente sabe que algo terrível aconteceu aí. É por isso que você tá aí. São coisas desse tipo, essas pausinhas dramáticas, esses diálogos mais bobinhos. Algumas dessas coisas até meio que fazem parte da personalidade criada pra Lorraine, mas certas falas são desnecessárias e não adicionam ao clima de tensão como eles acham que adicionam. O que eu imagino que tenha se passado pela cabeça do roteirista é que fazer a Lorraine dizer que algo terrível aconteceu ali vai dar ênfase àquele acontecimento e vai fazer a tensão subir por causa disso. Mas não é isso que acontece. Não precisa botar essas coisas, não. A gente sabe que algo terrível aconteceu ali. Não precisa botar a Lorraine pra falar isso. Enfim, nesse quesito eu sou bem chatinha mesmo, porque eu presto muita atenção nos diálogos. Mas como eu disse, nada que faça o filme descer de nível. Como eu não poderia deixar de falar do título do filme, já que eu sempre falo, Invocação do Mal, A Ordem do Demônio, não ficou muito interessante na minha opinião. Eu acredito que vocês vão concordar comigo quando assistirem ao filme. O título original é The Devil Made Me Do It, que traduzindo fica O Diabo Me Mandou Fazer, que é o nome exato que ganhou o caso real do Arne lá nos Estados Unidos. E assim, A Ordem do Demônio e o Diabo Me Mandou Fazer, quando você fala assim, na verdade, quando você ouve de longe, pode parecer até a mesma coisa, mas não é. No caso do filme e pra história como ela é, faz uma super diferença. Quando vocês assistirem ao filme, voltem aqui nesse vídeo pra poder conversar comigo sobre isso melhor. E vamos à parte mais difícil desse vídeo, que é o meu ranking atual dos filmes de Invocação do Mal. A princípio, eu fiquei em dúvida se Invocação do Mal 3 pegaria ou não o primeiro lugar. Eu, inclusive, revi, entre muitas aspas, Invocação do Mal 1, vi algumas cenas, fui pulando um pouquinho, só pra
refrescar na minha memória o filme. E a conclusão que eu cheguei é que em termos de história, de criatividade, riqueza de detalhes na história, etc., Invocação do Mal 3 ganha o primeiro lugar. Mas em termos de terror raiz, o 1 não sai do lugar dele e permanece em primeiro lugar mesmo. A questão aqui é que mesmo o terceiro filme, sendo um ótimo filme, ele não é um filme que vai te aterrorizar. É um filme pra curtir, mas não pra tremer de medo. Eu falei lá no início do vídeo que o filme me lembrou um pouquinho o Exorcismo de Emily Rose, mas única e exclusivamente por causa dessas partes do julgamento, de flashbacks. Porque se a gente for comparar no quesito terror, não tem nada a ver com o outro. Enquanto o Exorcismo de Emily Rose tá ali pra te fazer gelar a espinha, Invocação do Mal 3 tá ali pra te contar uma história e criar uma tensão ao longo do caminho. Então, novamente, Invocação do Mal 3 é um ótimo filme por vários motivos. Mas no quesito terror raiz, pra assustar mesmo, ele é o que menos assusta da franquia. Da franquia que eu digo é Invocação do Mal só, tá? Não é do universo, é da franquia Invocação do Mal. Invocação do Mal 3 estreia nos cinemas agora, nessa quinta-feira, dia 3 de junho, e vale muito a pena assistir. Se você assistiu e gostou dos dois primeiros filmes, você com certeza vai gostar desse terceiro. Assim que você assistir, volta aqui nesse vídeo pra me contar como é que ficou o seu ranking dos filmes de Invocação do Mal. Novamente, não do universo, só da franquia Invocação do Mal. Respirando aliviada, porque eu estava cheia de medo do filme ser ruim. E tu gosta de terror, tá no lugar certo, então se inscreve aqui no canal. Não fecha esse vídeo aí se inscrever não, hein? Bom? Beijinhos e até a próxima.